Bom, vamos lá, continuando com as nossas aulas sobre matrizes e determinantes. A, a aula deste vídeo, a gente vai falar sobre determinantes, continuar a falar sobre determinantes de matrizes. No vídeo anterior nós falamos sobre determinantes de matrizes de ordens 1 e 2, que teoricamente são bem fáceis, bem elementares. Para determinantes de matrizes 3 por 3, certo? Vou botar aqui matriz 3 por 3, a gente tem alguns métodos, certo? Vários, um monte, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre a mais direta, digamos assim, a mais falada nas aulas, você nos seus institutos, nos livros, enfim, sem mais delongas. A matriz 3 por 3, certo? Antes de eu dizer como é que se faz, eu vou fazer a explicação de um determinante de matriz 3 por 3 através de um exemplo. Durante o exemplo eu vou explicando o passo a passo da obtenção desse determinante. Então vamos lá. Vou pegar uma matriz A qualquer de termos 2, 1, 0, 1, 1 e 1, 0, 3 e 5. Pronto. Tem uma matriz aqui de ordem 3, né? 3 por 3, matriz quadrada de ordem 3. Certo? Então, eu quero o determinante dessa cidadã aí. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um passo a passo, né? Então, o que acontece? O primeiro passo a ser feito, certo? É você repetir à direita da matriz as duas primeiras colunas, certo? O primeiro passo a ser feito é apenas repetir, tá bom? Então, assim, então vamos lá. Eu vou escrever aqui o determinante, a matriz, né? 2, 1, 0, 1, 1 e 1, 0, 3 e 5. Tá aqui. Importante salientar. Quando a gente vai partir para o cálculo do determinante de uma matriz, a gente escreve em barras verticais, certo? Essas barras verticais indicam que eu estou calculando o determinante desta matriz, certo? Então, como dito inicialmente, a gente repete à direita dessa matriz as duas primeiras colunas. Então, aqui eu vou escrever 2, 1, 0, 1, 1 e 3, certo? Eu não comecei a resolver, tá? Eu apenas fiz a repetição, ok? Fiz essa construção. Agora, o segundo passo. O segundo passo consiste no seguinte. Perceba que quando nós fizemos essa reprodução de repetir as duas primeiras colunas no lado direito, quando a gente fez isso, perceba que a gente fez surgir, por assim dizer, mais duas diagonais. Né? A gente lembra que toda matriz quadrada tem duas diagonais. Tem a diagonal principal e a diagonal secundária, nesses sentidos aqui que eu estou indicando, certo? Diagonal principal, diagonal secundária. Quando a gente repete as duas primeiras colunas à direita, e nessa ordem à direita, não à esquerda, tá? À direita, nós vimos o surgimento de mais duas diagonais de cada lado, né? Entre aspas, tá? É apenas uma construção didática, certo? Não são diagonais de fato. Mas você vê, você tem aqui 2, 1, 5, certo? Aí você tem outra aqui, 1, 1, 0, certo? 1, 1, 0 e aqui 0, 1 e 3, certo? Você vê o surgimento de mais duas diagonais. Da mesma forma, mais duas diagonais secundárias também. Você tem essa aqui, 0, 1, 0, tem essa aqui, 2, 1, 3 e tem essa outra aqui, 1, 1, 5. Tudo bem? Tem mais essas duas diagonais de cada lado. Então, o que é que a gente faz nesse segundo passo? Deixa eu só repetir aqui o que a gente fez já, né? 2, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 3, 5. Estou só repetindo, tá? 2, 1, 0, 1, 1, 3. Beleza. Depois de fazer essa repetição, a gente vai fazer o produto de cada uma dessas diagonais, dos termos que compõem cada uma dessas diagonais. E esses resultados eu vou somar, certo? Com detalhe muito importante. Tem várias maneiras de se fazer esse passo que eu estou falando, mas creio eu que essa forma seja mais prática, certo? Seria o seguinte, eu tenho aqui, sempre botando aspas nessa afirmação,
eu tenho sempre 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias, certo? Então, o que é que eu vou fazer? O determinante dessa matriz, vou pegar aqui, o determinante dessa matriz A, certo? Vai ser o quê? Vai ser o produto de cada termo que compõe essas diagonais, entre si, dos termos, né? Então, você vê, ó, 2 vezes 1 vezes 5, certo? Vou fazer aqui esse grafitezinho aqui, ó. 2 vezes 1 e 2 vezes 1 vezes 5. Quanto dá aqui? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 5, 10, certo? Aqui agora, ó, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 0, 0. Aqui agora, ó, 0 vezes 1 e o resultado vezes 3. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0 também. Tranquilo? Certo? E aí a gente vai pegar esses resultados, colocar em soma, certo? Eu vou somar esses resultados. Então, 10 mais 0 mais 0. Tudo bem? Esses foram os resultados das diagonais principais. Eu vou fazer agora o mesmo processo com as diagonais secundárias. Só acontece o seguinte, quando eu vou colocar os resultados aqui dos produtos dos termos que compõem as diagonais secundárias e somá-los, eu vou colocar o sinal de menos antes, tá? Porque a regra diz que são os resultados da diagonal principal menos os resultados da diagonal secundária. Tranquilo? Então, ó, o que é que a gente vai fazer? Aqui, ó, esse vezes esse vezes esse. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. Aqui agora, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. E aqui, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. Então, aqui ó, vai ser menos os resultados da diagonal secundária. 0 mais 6 mais 5. Tudo bem? Esse é o processo, tá? Então, ó, o determinante desta matriz, quanto vai valer? Ó, fazendo aqui a soma, 10 menos o que vem depois, 11. Então, como resultado, eu vou encontrar menos 1. Tranquilo? Então, o resultado desse determinante é menos 1. Tudo bem? Esse método de obtenção de determinante da matriz 3x3, ele é específico na matriz 3x3, tá? Ele é específico, tudo bem? Apenas vale para matrizes quadradas de ordem 3. Mas você pergunta, professor, se tiver matriz de ordem maior que 3, não existe processo? Existe. Existe um processo chamado de Teorema de Laplace. O Teorema de Laplace diz que o determinante de uma matriz quadrada de ordem n é dado pela soma dos produtos de cada termo de uma linha ou de uma coluna pelos seus respectivos cofatores. E aí é o assunto para a próxima aula, certo? Vou deixar para a próxima aula isso aí. Só para garantir, vou fazer mais um determinante para a gente aplicar a regra, certo? Vou fazer aqui de lado, né? Ganhar um pouquinho de espaço. Aqui de lado aqui, ó. Pronto. Então, eu tenho aqui uma matriz B. Deixa eu pegar aqui a cola. 1, menos 2. 1, menos 2 e 1. 2, menos 1, menos 1. Então, de acordo com o que nós estamos vendo, né, determinante da matriz de ordem 3, o que a gente faz? A gente repete as duas primeiras colunas à direita da matriz dada. Então, 2, já estava olhando para o outro, ó. 1, 1 e 2, 1, menos 2, menos 1, menos 2, 1 e 1. E aí eu repito as duas primeiras colunas à direita da matriz. 1, 1, 2, 1, menos 2, menos 1. E aí agora eu vou para o segundo passo, que é fazer esses produtos, né? Então, puxar aqui, 1, 1, 2,
1, menos 2, menos 1, menos 2, 1 e 1. Tá? E aí a direita, 1, 2, 1, menos 2, menos 1. Então vamos lá, fazendo os produtos, certo? Ó, nesse sentido aqui. Esse vezes esse e o resultado. Vamos ver. 1 vezes menos 2, menos 2, menos 2 vezes 1, menos 2. E aqui agora, ó. Opa, aqui assim. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. Que agora, para finalizar a diagonal principal, menos 2 vezes menos 1, menos 2, menos 2 vezes menos 1, 2, positivo, né? Jogo de sinal, né? Menos com menos dá mais. Agora, diagonal secundária, ó, puxar aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Aqui agora. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. E aqui agora, ó. 1 vezes 1 vezes 1 dá o próprio 1. Então, o determinante desta matriz B, determinante da matriz B, vai ser quem, ó? Primeiro, os termos da diagonal principal. Tem que ser obedecida essa ordem, tá? Primeiro, nessa parte aqui agora que eu vou escrever, eu vou colocar os termos obtidos na diagonal principal, no sentido da diagonal principal. Então, aqui será quem? Menos 2, mais 2, mais 2. Tá? Menos, esse menos também é padronizado. Opa, menos é com esse. Pronto, menos. Vou fazer aqui embaixo para ganhar espaço. 8 menos 1 mais 1. Tá? Então, o determinante da matriz B será... Quanto dá essa soma aqui, ó, menos 2 com mais 2 eu cancelo, sobra quem? 2 positivo. Menos 8 menos 1, 7, 7 mais 1, 8. Então, esse determinante vai me dar menos 6. Aí vocês olham, professor, o determinante vai ser sempre negativo? Não, não vai ser sempre negativo. Foi apenas uma coincidência que aconteceu aqui. Mas, grosso modo, o processo resolutivo é esse, certo? Eventualmente, vocês vão ver uma passagem diferente, principalmente quando vocês forem partir para essa parte das diagonais, principal e secundária, né? Alguns livros vão dizer que o sentido da diagonal secundária, o sinal dos produtos que você obtém tem que ser escrito com o sinal invertido aqui, certo? Isso é exatamente a mesma coisa de colocar o menos antes da soma desses termos da diagonal secundária. É a mesma coisa, tá? Não é diferente, não é um método totalmente diametralmente oposto, contrário, mas é a mesma coisa, certo? Eu coloco assim para que às vezes a gente confunde, né? Qual que tem que trocar sinal, qual que não tem que trocar sinal. Aqui no mês você faz a multiplicação e aqui esquece de trocar. Então faz todo mundo de um jeito só e troca quando a gente coloca o sinal de menos da frente. Para mim é mais cômodo. Mas se você achar melhor essa maneira que eu falei, que se encontra nos livros, bom também. Se os resultados baterem, estamos certos, eu e você, tá? Se tiver dúvida, dá uma volta aí no vídeo, rever alguma coisa que você não entendeu, deixa sua pergunta nos comentários, beleza? Segue o baile.